Irmãos, essa parábola do filho pródigo, ela é extremamente comum, tão comum, que ela mudou o sentido da palavra pródigo. Pródigo, originalmente, significa esbanjador, né? Mas provavelmente você já ouviu alguém usar a palavra pródigo para se referir àquele que volta para casa. Por que isso? Porque essa palavra conta a história de um filho que volta para casa e ela se tornou tão comum no nosso meio que até o sentido do termo pródigo passou por uma mutação. É uma das parábolas de Jesus que mais emociona, ela é linda, maravilhosa, mas, como tudo nesse mundo, quando algo fica muito comum, a gente acaba perdendo os detalhes. Quando a gente tem muito um texto sendo replicado, relido, e dia após dia menções sobre ele são feitas, a gente acaba perdendo as nuances de uma história tão bonita como essa. E o que nós vamos fazer agora nesse momento de exposição da Bíblia? Nós vamos ler a parábola do filho pródigo e nós vamos entender ela, mas nós vamos tentar fazer como os ouvintes da época de Jesus. Nós não vamos ler essa parábola com os nossos olhos. A nossa ideia aqui nesse período é ler essa parábola como se nós estivéssemos lá em Israel, no primeiro século, ouvindo da boca do nosso Deus. Então a nossa leitura ela vai ser com algumas pausas, para a gente poder comentar o texto com os olhares de quem estava vivo na época que Jesus contou essa parábola. E aí a ideia é entender como Jesus usou esse texto e como ele se aplica a nós, aí sim, que estamos em Bauru 2023. O texto base está em Lucas 15, 11, mas eu vou pedir para que os irmãos voltem um pouquinho, lá em Lucas 15 também, o mesmo capítulo, no primeiro versículo, para a gente entender quem são as pessoas que estão ouvindo Jesus. Lá em Lucas 15, versículo 1, a gente encontra o auditório de Cristo. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Ok, irmãos. A audiência de Jesus, quem está ouvindo Jesus, são publicanos e pecadores, mas também são fariseus. E a gente tem que entender quem são esses dois grupos de pessoas. Os publicanos eram pessoas extremamente sujas para o seu contexto social. Quem são os publicanos? Eram pessoas do povo de Israel, judeus, que trabalhavam a serviço de Roma, pegando dinheiro dos judeus. Eles eram os cobradores dos impostos. Irmãos, você imagina, pagar imposto é um negócio que até hoje a gente está, lidando com isso, brigando um pouco com esse negócio. Mas pensa no seguinte, o publicano é o homem que é do povo de Israel e que, sendo do povo de Israel, está ajudando o inimigo, o opressor, Roma, a controlar os seus irmãos. O publicano trabalha para o império que está dominando o povo judeu. E o pior, ele não cobra imposto numa medida justa. Os publicanos tinham, sim, o direito de cobrar imposto além. Roma colocava uma cota do que era necessário arrecadar. O Império Romano tinha uma cota alta, inclusive, não era pouca coisa. Mas aí, os publicanos eles podiam cobrar um pouco a mais, um pouquinho extra. E nem sempre era só um pouquinho. Muitos publicanos ficaram ricos, ricos demais, roubando dinheiro do seu próprio povo. Então, esses homens, eles eram visivelmente pecadores. Era muito comum que publicanos gastassem sua fortuna com prostitutas, era muito comum que eles esbanjassem, e eles eram odiados pelo povo de Israel. Então, esses são os que estão ouvindo Jesus, e do outro lado nós temos os fariseus. Quem são os fariseus? Eles são o oposto. Irmãos, os fariseus são aqueles que levam a lei de Deus tão a sério, mas tão a sério, que eles inventaram novas leis para cumprir as leis de Deus. Eles são tão religiosos, mas tão religiosos, que a ideia dos fariseus é completar a lei do nosso Senhor. Olha que coisa. Achando que 10 mandamentos eram poucos e que 5 livros de lei não era o suficiente, os fariseus eles acrescentaram novas leis
ao código de Deus, né? E viviam com uma seriedade enorme. Os fariseus olhavam para os publicanos como aqueles que eram desprezíveis. Por isso, o Senhor Jesus vai contar uma parábola que tem 2 filhos, e os filhos vão representar muitos publicanos e muitos fariseus. E antes de Jesus falar da parábola do filho pródigo, ele vai contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, que são muito mais curtas, e aí ele vai chegar nessa grande história. É a parábola que tem o maior número de detalhes que o Senhor Jesus contou. E essa história começa da seguinte forma. Agora nós vamos a Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Vamos parar nossa leitura por aqui. Então Jesus começa a sua história dizendo: olha, um homem tinha 2 filhos. E um desses filhos, o mais novo, o mais novinho, o pequeno, chegou no pai e falou para o pai: Pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Irmãos, esse filho, o que ele está dizendo ao pai dessa parábola? Pai, eu quero o seu dinheiro. Eu quero a herança que é minha. E basicamente, pai, para que eu receba uma herança, o senhor precisa morrer. Porque a gente só recebe herança quando, o pai morre. Então, pai, te considero morto, espero os seus bens e, por favor, preciso deles rápido. O que o filho está dizendo para o pai é basicamente isso. Pai, por favor, morra, eu quero seu dinheiro. Então a parábola começa com um filho assassino que considera o pai como morto porque tem interesse na fortuna dele. E se nós ouvíssemos com os ouvidos da época de Jesus, a gente já ia sentir muita raiva desse filho mais novo. Por quê? Porque quem tinha direito a pedir herança, havia uma sequência. É primeiro o filho mais velho. O filho mais novo, além de desejar que o pai morra, ele está quebrando a sequência. Ele não tinha o direito à primogenitura. Ele não tinha o direito de pedir ao pai qualquer coisa, ainda mais pedir ao pai para que morresse. Então nós, se ouvíssemos com os ouvidos da época de Jesus, nós olharíamos para esse personagem que Jesus está criando e sentiríamos muita raiva. Ele quer o dinheiro do pai, ele furou a fila, porque quem tinha que pedir o dinheiro antes era o filho mais velho, e ele quer esse dinheiro para ir embora. E o pior, Jesus vai dizer o seguinte, que ele pega esse dinheiro, vai para uma terra longe e gasta de forma desenfreada. Na época de Jesus, se um filho recebesse o dinheiro do pai e gastasse sem sabedoria, isso era considerado uma vergonha para a família. Então aqui é um combo, Esse filho mais novo é um combo. Ele está pedindo que o pai morra, ele está furando a fila, ele está gastando dinheiro sem nenhum tipo de sabedoria. De forma desenfreada. Fugiu para longe com os bens do pai. Mas aí a história continua. Veja o versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vamos parar também aqui a leitura para comentar essa pequena sessão. O filho, mais novo, pegou o dinheiro, foi embora, gastou com tudo que ele podia, sem nenhuma sabedoria. E aí, ele acabou perdendo toda a fortuna. Irmão, sem dinheiro, ele vai se dispor a trabalhar para um cuidador de porcos. Se os irmãos se lembram da cultura de Israel, o porco em Israel é um animal imundo, é um animal impuro.
O que ele está fazendo aqui é cuidar de um animal que era considerado impuro para o povo judeu. Ou seja, esse filho mais novo, que empobreceu, agora está num trabalho muito vergonhoso. E ele desejou, depois de muito tempo passando fome, comer a comida dos porcos. Isso aqui, irmãos, tem um detalhe interessante. Em tempos de muita crise em Israel, profunda crise, a comida dos porcos, de fato, ela era uma refeição cogitada. As pessoas pensavam em comer a comida dos porcos, mas só em tempos de extrema crise. Inclusive, os sábios de Israel tinham um ditado. Eles diziam o seguinte: o povo de Israel tem um coração tão duro que só se arrepende quando põe as alfarrobas dos porcos em suas bocas. Ou seja, o povo de Israel tem um coração tão seco que eles só se arrependem quando a coisa fica realmente apertada. E esse ditado foi usado algumas vezes, quando Israel foi dominado, quando não choveu, em períodos de crise, e agora a gente vê o filho mais novo nessa situação, desejando comer a comida dos porcos. E aí ele se lembra do pai. Mas repare, irmãos, ele não se lembra do pai porque ele ama o pai e sentiu saudade dele e tem desejo de voltar para casa como filho. Ele é um interesseiro. Ele se lembra de que na casa do pai, até os empregados comem pão. E aí ele volta, não com desejo pelo pai, pelo perdão, pela reconciliação. Ele volta com desejo de pão. Desejo baixo, básico, não é romântico, bonito. É puramente material. Ele volta para casa com esse interesse. Mas ele ensaia um discurso. Ele vai chegar no pai, depois de ter gastado dinheiro, desejado a morte dele, ele tem um discurso para conseguir voltar para casa. E o que ele diz? Vou dizer ao meu pai, realmente, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não posso mais ser teu filho, mas deixa eu ser um dos teus empregados. E ele vai voltando, volta para a casa do pai. Irmãos, se nós ouvíssemos com os ouvidos da época de Jesus, se a gente já estava com raiva desse filho mais novo, agora a gente ia querer bater nele. Porque ele está mostrando um coração muito, muito, muito interesseiro. Mas daqui a pouco a gente vai achar a situação muito estranha, porque veja o que acontece, de novo voltamos ao versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A nossa cabeça, ouvindo a história de Jesus, estava com muita raiva do filho mais novo. Ele é um interesseiro, ele desperdiçou, ele desejou a morte do pai. E ele volta. E quando ele volta, o que é que os ouvintes de Jesus iriam esperar? Que o pai não recebesse ele em casa. Os ouvintes da época de Jesus esperavam que o pai mandasse o menino embora, como ele tinha o direito. Mas Jesus constrói uma história muito diferente. Na hora que o pai vê o menino voltando de longe, o pai corre na direção do menino. Na época de Cristo, correr, se você fosse ali já um homem, era considerado vergonhoso. Era motivo de desonra, de você ser zoado na praça da cidade, se você fosse visto correndo. Correr não era uma coisa nobre de se fazer. Ainda mais se você já fosse pai, já tivesse certa idade. Mas aqui, Jesus está dizendo que o pai, ao ver o menino voltar para casa, corre na sua direção. O pai teve que levantar a sua roupa, correr numa situação muitíssimo constrangedora e encontrar o menino. E quando ele encontra, o menino vem com o discurso. Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o pai interrompe o discurso do menino. E fala para que sejam colocadas sandálias nos pés e a melhor roupa. Irmãos, a melhor roupa, sabe quem que podia usar na época de Cristo? O dono da casa.
O pai usava a melhor roupa. Mas o que o pai da parábola está fazendo aqui é colocar a melhor roupa exatamente no menino que roubou os seus bens. E ele vai além. Ele diz que havia um bezerro gordo para ser morto para colocar numa festa. O que é esse bezerro gordo? Na época de Jesus, quando você tinha uma ocasião muito especial, uma ocasião muito bonita, e você sabia que aquele dia ia chegar, você preparava um animal exatamente para aquela festa. O que isso mostra para a gente? Esse pai da parábola estava alimentando um animal, não sabemos por quanto tempo, mas estava alimentando um animal para esse dia onde o filho voltaria. E o filho voltou. E começa uma festa. Ao invés de expulsar o seu filho de casa, o que o pai faz é receber e com muitas honras. O menino chega dizendo, olha, eu vou ser um empregado. Mas o que o pai está fazendo é, não, você não vai ser um empregado. Nós vamos dar uma grande festa aqui, porque você voltou para casa. Agora imagina os ouvintes de Jesus. O filho assassino, interesseiro, esbanjador, volta para casa e é recebido com festa. Essa história está muito estranha. Que pai é esse que Jesus está construindo? Ele é diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Mas a gente vai para a última parte e Jesus vai dar um nó na nossa cabeça. Veja ali o versículo de número 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, agora Jesus adiciona o filho mais velho na história. E nós, que lemos aqui no nosso tempo, a gente vê o filho mais novo como o personagem principal da parábola, a gente fica com raiva dele, e a gente acha o pai muito, muito gracioso, e o filho mais velho é quase um adendo. Mas se a gente ouvisse na época de Jesus, nós ficaríamos em dúvida de qual filho a gente teria mais raiva. Se do mais novo que gastou tudo ou do mais velho. Porque se a gente olhar bem para esse filho mais velho, ele é muito negligente. E além de negligente, ele é mentiroso e hipócrita. Veja só como nós ouviríamos na época de Jesus Cristo. Na época de Jesus, quando um filho brigava com seu pai, adivinha só, quem que tinha o papel de ir lá e tentar fazer a reconciliação? O filho mais velho, o primogênito. Era costume na época de Jesus que o filho mais velho trabalhasse para diluir e resolver os conflitos de casa. Mas repara que esse filho mais velho não fez o que era comum na época de Jesus Cristo. Ele não foi até o seu irmão mais novo, ele não tentou evitar que o irmão fosse embora. Na parábola, ele ficou completamente à parte, negligente. Ele não fez o seu papel de reconciliação. E pior, ele está dizendo para o pai, pai, você nunca me deu nada. Irmãos, nós lemos no início da parábola que o pai dividiu os seus bens. O pai já tinha provisionado a sua herança para o filho mais velho. O que esse filho mais velho está dizendo é que toda herança que o pai já tinha provisionado para ele não valia. Não era de fato um bem que ele tinha recebido. Ele já tinha sido agraciado com a provisão de uma herança. Ele está aqui negligenciando o seu papel de irmão mais velho e ele está dizendo para o pai que é mentira, que o que o pai provisionou não é verdade e que ele nunca recebeu nada. E o pior, o filho mais velho
quando chega perto da casa e escuta a festa, não quer entrar. Ele não entra. E o pai tem que sair de casa para ir procurar esse menino mais velho e falar para ele entrar no festejo. Isso é humilhante. É tão humilhante quanto correr na época de Jesus. Sabe por quê? O que o filho mais velho está fazendo é tornando pública uma situação. A situação de que as coisas não estavam bem dentro dessa casa. Na época de Cristo, se o anfitrião sai da festa para resolver um problema, isso era considerado muito vergonhoso. Aquele anfitrião não conseguiu preparar bem as coisas. Aquele anfitrião não teve sabedoria para organizar bem a sua casa. Então, quando o filho mais velho se recusa a entrar na festa e o pai sai para ir atrás dele, o que o filho mais velho está fazendo é humilhando publicamente seu pai, fazendo ele sair de casa. Isso é vergonhoso. Então, se nós ouvíssemos na época de Jesus, nós olharíamos para esses dois filhos e a gente diria: qual dos dois é pior? O que gastou tudo ou esse que envergonhou seu pai e não fez seu papel de irmão mais velho? Nossos dois filhos aqui são muito ruins, são péssimos. Que família desconstruída. Que família complicada essa. Esses dois meninos precisavam de uma correção. Só que Jesus, ao contar essa parábola, mostra algumas verdades maravilhosas. Primeiro, ele coloca ali o pai saindo de casa para procurar os seus dois filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho. Ele coloca o pai como alguém que está sempre à disposição de encontrar quem saiu de casa. E o mais interessante, Jesus coloca os dois ouvintes dele, os publicanos e os fariseus, dentro da parábola de forma muito lúdica. O filho mais velho, o filho que nunca saiu de casa, o filho que nunca achou que tinha quebrado o mandamento, mas não fez o básico. O filho mais velho representa muito bem o fariseu. O fariseu, aquele que conhece a lei de Deus, que ouve a lei de Deus, tinha por obrigação que procurar aqueles que se desviaram. Mas os fariseus não faziam isso. Nosso Senhor Jesus, inclusive, vai dizer que os fariseus trancavam a porta do reino de Deus. Então o fariseu encaixa muito bem na situação do filho mais velho. E o publicano encaixa muito bem na situação do filho mais novo. Esse que gasta tudo, que esbanja, que sai da casa do pai, que ignora a lei de Deus, que considera Deus como morto. E aí Jesus, de um jeito lúdico e muito inteligente, Jesus ele corrige tanto os publicanos quanto os fariseus. Agora, o que esse texto fala para nós que estamos em 2023 ouvindo a parábola de Jesus? Irmãos, primeira coisa que esse texto fala para a gente, eu quero destacar 4 lições dele, que vejo como muito interessantes a partir do que ele significava lá naquela época. Os publicanos consideravam-se péssimos pecadores e seres humanos horríveis. Os fariseus se consideravam muito santos, perfeitos, justiça própria, gente que valia muito a pena. E aí Jesus chega para todos e diz: olha, pode esquecer. De todos os filhos de Deus, todos são ruins e são quebrados. E isso tem para nós uma aplicação muito prática. Nós, aqui na nossa igreja, no nosso mundo, na nossa realidade, nós também temos na nossa cabeça algumas divisões entre os filhos de Deus. Nós temos na nossa cabeça a ideia de que Deus tem filhos A, de um lado, filhos legais, filhos bonitos, filhos que não saem de casa, e filhos B, filhos que dão problema, trabalho, filhos que são muito esquisitos, que Deus nem considera direito. Nós, cristãos, normalmente fazemos essas distinções entre filhos de Deus. E a gente considera que alguns filhos de Deus, com certeza, são muito melhores do que outros filhos de Deus. Nós temos esse problema. E sabe o que é pior? Esse problema não se refere apenas a como nós olhamos para os outros que nos cercam. Ele também se refere a nós quando nós olhamos para a gente, para o nosso próprio coração. Certa vez um pastor, ele chamou um monte de gente da sua igreja para conversar. E ele perguntou um monte de coisa para cada pessoa. Mas para todas ele fez uma pergunta.
Ele perguntou o seguinte: sem crentez, sem linguagem gospel, o que você acha que Deus pensa sobre você? E as pessoas foram respondendo. E a maioria das pessoas, na hora que chegava nessa pergunta, respondia da seguinte forma: olha, eu acho que Deus vê que eu estou me esforçando. Eu acho que Deus vê que eu até luto, não é muito. E talvez ele esteja um pouquinho decepcionado. Mas eu acho que no fundo, ali atrás, tem um pouquinho do amor de Deus por mim, apesar de eu ser tão esquisito, tão depravado. E aí, esse pastor em seguida perguntava: e qual pessoa você acha que Deus não tem esse sentimento? Ah, pelo Augusto Nicodemos. Ah, por ministro de louvor. Por esses, Deus com certeza está entregue por inteiro, porque eles são os filhos A. Eu sou um filho B. Eu sou aquele filho que Deus gosta, mas que Deus deixa ali no cantinho e fala: ih, dá trabalho esse menino, não vou nem dar muita coisa para ele fazer, porque ele não vale a pena. Esse pastor conta que de 27 pessoas que ele conversou, 25 descreveram essa palavra, com as suas variações, logicamente, mas basicamente esse conceito: como Deus te vê com decepção. Nós somos cristãos que todo dia a gente escuta o nosso pecado sendo jogado pelo diabo na nossa cara. E nós conhecemos o nosso pecado. Ao mesmo tempo, nós não conhecemos muito o pecado uns dos outros. Então, na nossa cabeça, Deus tem filhos A e filhos B. E nós normalmente nos colocamos na posição de filhos B de Deus. Gente esquisita que o Senhor quer amar bastante, mas que dá tanto problema para Deus que não tem o mesmo afeto da parte do nosso Senhor. Nós nos colocamos nessa posição. E sabe o que Jesus está falando aqui para a gente? Esquece essa classificação. Abandona essa classificação. Deus não tem filho A e filho B. O filho que deu certo ou o filho que deu errado. Todo mundo deu errado. Está todo mundo quebrado. O único que não está quebrado dentre os filhos de Deus é Jesus Cristo. Mas todos os outros são igualmente depravados e totalmente pecadores. Então, se você se vê diante de Deus como um filho B, você está errado. Porque o nosso Senhor tem o mesmo afeto. Ele saiu de casa pelos 2 filhos que ele tem. Então você, cristão, que no meio da sua semana é torturado pelo peso do pecado porque você conhece as suas falhas, você não tem o direito de achar que o amor de Deus por você é menor só porque você conhece as suas falhas. Irmãos, o nosso Deus derramou a mesma graça, o mesmo afeto e o mesmo amor por cada um dos seus filhos. E sabe qual que é o efeito disso pra gente? O efeito disso é que se todos nós fomos amados por Deus do mesmo jeito, com o mesmo sangue que correu na cruz, então todos nós temos a possibilidade de lidar com Deus na qualidade de filhos amados. Quando você peca, quando você cai em um pecado que você está lutando dias e dias e dias, por uma vida inteira, irmãos, quando você faz isso, você não pega Deus de surpresa. É a mesma graça que foi derramada pelo Augusto Nicodemos. É a mesma graça que foi derramada por John Bunyan. É a mesma graça que foi derramada por Martinho Lutero. É a mesma graça que foi derramada para todo mundo. Não porque Deus tem filhos mais especiais. Todos foram quebrados. Todos. Mas a graça de Deus transbordou, superabundou acima do pecado de qualquer filho. Então, se você ora baixo porque tem vergonha de Deus ouvir, porque sabe que é pecador, se você tem constrangimento de se aproximar de Deus porque tem noção do seu pecado, irmão, irmã, você é tão ruim quanto qualquer pecador deste universo. Mas você é tão amado quanto qualquer salvo que Deus redimiu. Então você pode chegar em Deus. Essa é a primeira lição. Deus não tem filho A e filho B. Deus tem filhos que Ele está arrumando, consertando e salvando. Todos nós estamos aqui, diante de Deus. E Ele sabe das nossas mazelas. Agora, o que para mim é fascinante é a segunda lição que aparece. Quando o filho mais novo volta para casa, perceba que o pai não dosa os seus dons, os seus recursos para fazer a festa. Eu fico me imaginando na situação do pai.
Na época de Jesus, a herança era dividida da seguinte forma: 1/3 da herança ia para o mais novo, 2/3 ia para o mais velho. O pai dividiu aqui os seus bens. Se eu fosse o pai dessa parábola, na hora que o menino chegasse de volta lá da sua terra perdida, na hora que o menino chegasse, se eu quisesse fazer uma festa, eu ia falar para ele: filho, a gente vai fazer uma festa, mas vai ser com bolacha, porque nós perdemos os nossos recursos. Você acabou com a nossa fortuna e agora o que tem? Ah, legal você ter voltado, mas ok, filho, não temos recursos. Eu faria isso porque eu sou humano e os meus recursos acabam. Mas perceba que o pai da parábola, quando recebe o filho, ele não tem nem cheiro de pobreza. Ele não se sente pouco capacitado para fazer uma festa, ele não dosa a alegria daquela celebração, mas ele deu a sua herança. O filho gastou tudo. Da onde esse pai vai tirar dinheiro para poder fazer essa festa pelo filho que retorna? Irmãos, Jesus construiu um negócio desse jeito para a gente poder perceber que a nossa miséria, o nosso pecado, não deixam Deus mais pobre, porque a graça do nosso Deus, ela é superabundante, acima dos nossos pecados. Então, se você é profundamente pecador, desviado, se você abandonou o nosso Deus, não tenha medo, o seu pecado não deixou Deus pobre. Ele é rico e cheio de graça. Ele não dosa a misericórdia. Ah, mas João, você não tem ideia do que eu cometi. Sim, eu não sei o que você cometeu, mas você não tem ideia da extensão da graça e da grandeza do nosso Deus. Ele é infinito. Nossos pecados não deixam o nosso Deus menor. A gente fica pobre no pecado. A gente perde recursos emocionais, físicos, materiais e espirituais. Mas o nosso Deus, ele não perde tamanho porque eu e você somos pecadores. A festa que recebe o filho não tem nem cheiro de miséria. O filho é miserável. O filho é pobre. Mas o pai é superabundante. Como isso se aplica a nós, irmãos? Na nossa cabeça, a gente tem quase que o amor de Deus como um reservatório. E na medida que a gente vai pecando, a gente sente que ele vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. E chega uma hora que, nossa, não temos mais salvação. Irmão, você não esgota a misericórdia de Deus. Você não esgota a graça. Ela é infinita. Deus é recheado de amor. Deus transborda. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa disso, nós não fomos consumidos. E aqui o que eu estou querendo fazer? Quero falar para você e pecar com gosto? Não, irmão. Eu não estou falando para você ir lá e se deleitar no pecado porque Deus é infinito. Pelo contrário, se alguém pensa isso, essa pessoa não foi salva. Aqui o meu foco não é falar para aquele que não foi salvo, que tem deleite no pecado. Aqui o meu foco é falar para o Filho de Deus que está preso debaixo de todo o peso do pecado e falar para ele: você não esgota a graça. Então volta para Deus. Se os irmãos me permitirem, tem um certo pastor que ele, falando mais ou menos isso que eu quero dizer, ele diz o seguinte: eu não estou pregando para os... E aqui vem uma palavra um pouco feia, mas repetindo ele. Não estou pregando para os canalhas, para aqueles que pegam a graça e tornam barata. Estou pregando para os presos, aqueles que se sentem tão soterrados no pecado, mas querem a Deus e não sabem que Deus está de braços abertos. Se você ouve a graça de Deus e encontra nisso prerrogativa para pecar sem limites, porque essa graça é infinita, você está na primeira posição da frase desse pastor. Mas se você é aquele filho de Deus que tem a consciência da profundidade do seu pecado, mas também tem o desejo de voltar e não sabe como isso se adequa, essa verdade, ela sim é para você. Você pode voltar para casa, porque o nosso Deus, nosso Senhor, não fica mais pobre só porque a gente é depravado. A graça é superabundante. Outra lição que vem da parábola: o que o nosso Deus aqui quer fazer? Perceba que quando o filho mais velho foi falar com o pai
o filho mais velho disse o seguinte: aquele teu filho que gastou tudo. Mas quando o pai vai responder, o pai diz: precisamos festejar porque o teu irmão voltou para casa. Como é que o filho mais velho vê o filho mais novo? Aquele lá. Aquele esquisito, aquele depravado, aquele zoado. Ele, seu filho. Mas como que o pai quer que o filho mais velho veja o filho mais novo? Teu irmão. Não tem espaço, irmãos, na casa de Deus, para falsa santidade e para distinções que são humanas. Deus quer a sua família unida, seja de fariseus convertidos ou de publicanos arrependidos. Deus quer a sua família unida debaixo da mesma festa da graça. Isso aqui é importante porque como nós somos arrogantes na nossa visão sobre salvação. Nós olhamos para a salvação de Deus e nós queremos fazer muitas vezes como os fariseus. Selecionar quem entra e quem não entra. A gente olha para aqueles que Deus está salvando e nós dizemos, como é que ele pode entrar na festa? Pior, às vezes a gente lida com os nossos irmãos na família da fé, não como irmãos. A gente fala a mesma coisa que o irmão mais velho, aquele teu filho. E o que Deus, na parábola, fala? É teu irmão. De fato, irmãos, alguns de nós, não só nessa igreja, mas do cristianismo mundial, alguns de nós se desviaram, alguns de nós deram grandíssimas derrapadas, alguns envergonharam o nome do nosso Deus. Alguns irmãos pegaram o que para nós é precioso e jogaram no lixo. Alguns irmãos não foram atrás do irmão mais velho. Alguns irmãos ficaram em casa e envergonharam o pai. Todos nós fomos pecadores. Não tem espaço, irmão. Não tem espaço para a gente não chamar um ao outro de irmão. E o que Deus está fazendo nessa parábola é pegando irmãos que tinham ali se desentendido por uma série de questões e pondo os dois em casa. Não dá para a gente jogar para fora quem Deus está colocando para dentro da festa. Não é justo, porque o nosso Deus não faz isso. Então a primeira coisa que nós percebemos na parábola é que Deus não tem filho A e filho B. Todos nós somos depravados. A segunda coisa que nós percebemos na parábola é que a graça do nosso Deus, ela é absolutamente transbordante. Nós não o empobrecemos quando nós pecamos. A gente sim, mas ele não. A terceira coisa é que, irmãos, essa festa, ela é de irmãos. A gente não pode criar distinções entre salvos e não salvos aqui, no nosso critério mental. Mas tem uma quarta lição que eu acho que é a que mais me deixa emocionado ao ver o texto. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê dois irmãos, dois filhos, e a gente fala, nossa, são dois filhos tão ruins, tão depravados. E quando eu li esse texto, eu olhava e falava, qual que eu sou? Me via às vezes como o mais novo, às vezes como o mais velho, às vezes como os dois, né? Olhava ali e me via nessa posição. E nós, quando lemos uma parábola como essa, a gente se coloca em um dos padrões. Mais velho ou mais novo? Quem sou eu aqui no reino de Deus? E me incomodava ver isso aqui e só ter esses dois padrões. Mas aí um dia eu percebi que na história do filho pródigo tem um terceiro filho que eu nunca tinha reparado. Que é o filho que narra, o filho que conta a história. O filho não mais velho, nem mais novo, o filho unigênito, Jesus. Eu nunca tinha percebido que entre filhos depravados e interesseiros, filhos depravados, negligentes e mentirosos, quem está contando a história é o filho unigênito do Pai, que é Cristo, e ele está contando essa história não porque ele é o mais novo ou o mais velho, mas porque ele é o perfeito. Irmãos, o que eu quero falar para você? Essa parábola foi narrada por um filho de Deus que não saiu de casa, que não gastou os recursos do pai. Essa parábola foi narrada por um filho de Deus que não pegou e disse, Deus, morra, eu quero meu dinheiro. Foi narrada por um filho de Deus, o Filho unigênito, Jesus Cristo, que nunca envergonhou o Pai.
Ao mesmo tempo, essa parábola foi narrada por um filho de Deus que não foi negligente, deixando de procurar o seu irmão perdido. Essa parábola foi narrada por um filho de Deus que nunca envergonhou seu pai, que é o Jesus Cristo, o Filho unigênito. Então, independente de onde você esteja na parábola, se você é depravado, considera Deus como morto, gastou todo o recurso existencial com tudo que você queria e agora está perdido. Ou se você é como o mais velho, negligente, hipócrita, mentiroso, não importa em qual posição você está, Deus tem um outro filho, Jesus, que veio falar para a gente que a graça do nosso Pai é transbordante acima dos nossos pecados. Por que essa parábola é verdadeira? Porque Jesus apareceu na história. Eu fico pensando, irmãos, quantos de nós, durante a semana ficam com o coração apertado, quase duvidam da sua salvação, porque o pecado pesa na cabeça deles. Tem cristãos que quase que desejam a morte, porque não sabem se Deus está de braços abertos. Tem cristão que se sente oprimido pelo pecado. E aí aparece o Filho de Deus, Jesus, contando pra gente essa história, só para falar a seguinte lição. Olha, você é sujo? Tudo bem, eu não sou. E eu, o Filho de Deus, vim falar para você, existe uma festa preparada na casa do Pai para todo pecador que se arrepende. Você se desviou? Você saiu de Deus? Você o ignora? Você vive como um ateu durante a sua vida? E você vem ao culto como um hipócrita? Olha, existe uma festa preparada na casa de Deus, onde todos os pecadores podem entrar, porque o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, veio trazer essa mensagem. Então, entre filhos quebrados, entre filhos negligentes, existe o Filho perfeito que veio avisar a gente. O coração do Pai transborda graça, é cheio de amor e Ele se inclinou a nós. Onde isso nos leva, irmãos? Nos leva ao seguinte ponto. Nessa parábola, nós temos 2 filhos ruins, mas quem conta essa parábola é um filho perfeito. E esse filho perfeito veio para nos falar que Deus está de braços abertos para pecadores que estão arrependidos. Deus saiu de casa atrás tanto do fariseu quanto do publicano. Então não existe aí nenhuma desculpa para você falar, ótimo, essa pregação não é para mim. Ela é para você, ela é para todos nós, porque o nosso Deus está com a porta da sua casa aberta para todo pecador que se arrepende. Então se você, ao longo da sua última trajetória com Deus, abandonou o nosso Senhor, ou se você foi negligente nos seus deveres e não fez o que tinha que fazer, Jesus Cristo, nessa manhã, está dizendo para você, olha, toda a história que eu contei é para te falar que há uma festa preparada para publicanos e fariseus arrependidos. Onde você está? Onde você está nessa parábola? Se você estiver em qualquer posição, a lição de Jesus é a mesma. Nosso Pai quer seus filhos em casa. E para isso Ele corre, Ele larga sua posição de honra, para isso Ele se inclina, para isso Ele manda o Filho unigênito. Porque se a gente lembrar do versículo mais comum de toda a Escritura, do versículo mais comum, a gente vai lembrar que Deus amou o mundo de um jeito tão grande, de tal maneira, que enviou seu Filho, não mais velho, não mais novo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então o reino dos céus está aberto, irmão, para todos os tipos de pessoas, desde os depravados aos santarrões chatos. E aí Jesus está dizendo, quer entrar? A graça de Deus não perdeu força só porque você é miserável. A porta está aberta e eu estou convidando.